Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui eu falo com você, recém-capacitado, recém-formado, que deseja ter um posicionamento autêntico no digital de uma forma que atrai clientes. Meu nome é Rogério, sou estrategista de marketing e atuo no mercado há mais de 3 anos. E hoje o tema da live é a maneira mais eficaz de criar conteúdo. Vou esperar algumas pessoas entrarem. Mas vou dar uma explicação do que a gente vai estar criando essa live agora. A gente dá consultoria na Rovir, só que a gente começou a perceber que algumas pessoas não têm condição de investir numa agência de marketing. Então o que a gente resolveu fazer? Ao invés de a gente fazer algumas consultorias, gostaríamos de estar conversando com essas pessoas de uma maneira que agregue valor para elas, mas de uma maneira gratuita, que elas possam estar escalando o negócio delas no digital. Hoje a gente vai falar a maneira mais eficaz de criar conteúdo. Mas primeiro, eu preciso falar com você o que é conteúdo. Existem várias formas de conteúdo. Novela, jogo de futebol, na televisão, séries, posts, stories e reels. Só que aí, para entender melhor, a gente precisa entender por que cada formato é diferente. Por que existe a novela, por que existe a televisão, o post, o reels, a live que você está vendo hoje. Cada um tem um formato diferente. Então, é a gente entender um pouco também do nosso cliente. Qual que é o formato que o nosso cliente gosta de mais assistir? Será que ele gosta de assistir mais vídeo? Será que ele gosta de assistir mais novela? Por quê? Ali a gente consegue entender qual tipo de conteúdo nós vamos criar para ele. Por exemplo, se o seu cliente ele for um cliente que gosta de conteúdos mais textuais, você não vai postar conteúdos visuais. Você vai olhar o que o seu cliente gosta de estar assistindo. Só que para isso a gente precisa entender uma coisa. O que é um conteúdo de valor? O que é um conteúdo de valor para o seu cliente? Isso, a gente tem que ter a perspectiva que o seu cliente tem do seu negócio. Por quê? Talvez um conteúdo de valor para você é diferente do conteúdo de valor para o seu cliente. Às vezes seu cliente gosta de ver um jogo de futebol e você não gosta. Às vezes seu cliente gosta de uma novela, mas você não gosta. Então você precisa entender o que o seu cliente gosta e o que ele não gosta. Talvez você goste de post bonito, é legal ter post bonito nas redes sociais, mas será que o seu cliente gosta? Será que ele realmente é fã disso aí? E aí a gente entra mais a fundo para entender o que ele gosta. E o que é basicamente um conteúdo de valor? Um conteúdo de valor é um conteúdo que agrega para o seu cliente, é um conteúdo que gera curiosidade, é um conteúdo que gera desejo. E às vezes as pessoas vão se comunicar nas redes sociais criando conteúdo para lá. Não pensa no que o cliente vai estar ouvindo, apenas cria um conteúdo. É aí que está a diferença do conteúdo de valor e o conteúdo que não é de valor. Um conteúdo que não é de valor, hoje nas redes sociais, é o seguinte, por exemplo, hoje eu vejo muita gente que talvez tenha a síndrome da Virgínia, que é, eu vou postar uma foto de um prato de macarrão. Legal, pode postar no Instagram, você pode postar o que você quiser. Só que se você quer atrair clientes para o seu Instagram, não é interessante você postar algo que seja do interesse do seu cliente? Se você não trabalhar com a área da comida, se você não trabalhar com influência, por que você vai ficar postando todo dia foto de um prato de comida? Não faz sentido você fazer isso. É interessante você conversar com o que o seu cliente gosta de estar vendo ali. Às vezes, a gente faz um conteúdo que não é de valor, um conteúdo que não é útil. Não que seja errado, só que pensa bem, por que o seu cliente vai querer estar vendo isso? Pensa bem sobre isso. Antes de a gente continuar aqui, aproveitei que algumas pessoas chegaram, no final dessa live eu vou dar um dia de planejamento de stories, para quem ficar até o final vai receber esse planejamento. E aqui, qualquer momento que vocês tiverem de dúvida, vocês podem estar falando, que eu vou estar parando a live para estar conversando com vocês também. Beleza? Beleza. Agora que você entende um pouco melhor o que é um conteúdo de valor, a live vai ficar salva assim. Vai ficar salva. Agora que você tem um pouquinho de entendimento do que é um conteúdo de valor e o que não é um conteúdo de valor, você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa ser blogueiro. Você não precisa ser a pessoa perfeita. Seu cliente não vai se identificar com isso. Seu cliente não vai se identificar você postando as coisas na perfeição ali. Seu cliente vai se posicionar com você com algo que é humano,
algo quando você se posiciona, quando você fala algo que você gosta. Às vezes seu cliente tem lá, ele toma café sem açúcar e você também toma assim, café sem açúcar. Isso gera conexão. Só que isso é um adendo dentro do conteúdo. Você tem que pensar o que realmente é um conteúdo de valor dele, o que é uma curiosidade dele. E aí, no final da live, eu vou estar falando um pouquinho, até o final da live, eu vou estar falando um pouquinho mais a fundo. Mas, por que é importante criar conteúdo de valor? O pessoal fala esse negócio, conteúdo de valor, mas por que vocês acham, queria que vocês respondessem para mim aqui, por que vocês acham que é importante criar conteúdo de valor? Às vezes, o conteúdo de valor tem diversos objetivos, mas basicamente é para a gente gerar conexão. Mas o que seria essa conexão? Às vezes a gente tem ali a conexão dentro, no presencial, dentro da loja física, só que no digital não tem. Às vezes você posta um post, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes você posta um post, não tem tanto engajamento, mas sempre vem uma pessoa presencialmente falar com você, perguntar, nossa, gostei daquele conteúdo, legal e tal, mas a pessoa viu o post, ficou até o final, só que não engajou com você. Por que será? Então, quando a gente começa a criar conteúdo de valor realmente à pessoa, e você faz isso da forma correta, você vai conseguir ter essa retenção, não só no digital, no número de seguidores, mas também em relação ao aumento do seu cliente, a fidelização do seu cliente. Você consegue aumentar, quando você começa a postar um conteúdo que é de valor, você começa a aumentar a sua credibilidade, a sua autoridade, porque as pessoas vão ver você falando por muito tempo ali e vão ver que você é realmente expert no que você está falando. E aí entra essa questão dos formatos, que eu ouvi falar mais cedo, que é o seguinte: existem vários tipos de formato, só que para que serve cada um? O post, o Reels, as lives, os stories, cada um tem uma função, cada um tem um jeito diferente. E aqui eu vou explicar para você como que serve cada um. Não que necessariamente você precisa fazer exatamente o que tem cada um, mas quando você usa isso ao seu favor, você consegue ter mais retenção desses seus clientes. Por exemplo, o story ou a live, igual eu estou fazendo aqui, serve para a gente promover um evento. Já o feed serve para a gente gerar a nossa autoridade, algo que mostra o nosso credenciamento. Os stories servem para a gente gerar conexão e os reels servem para a gente gerar alcance. Então, quando a gente começa a entender cada canal do Instagram, para que funciona e como funciona, a gente consegue sacar como que a gente pode fazer um conteúdo de valor para cada canal também. Porque às vezes tem um conteúdo bacana, rapaz, tem um conteúdo top pra caramba, mas às vezes você posta no canal errado. Por exemplo, às vezes você faz um post bonito, bem desenhado e tal, só que às vezes ninguém interage com você. Mas às vezes o mesmo conteúdo, se você fazesse e postasse no Reels, por exemplo, teria mais engajamento. Por quê? Porque ali você vai estar analisando, talvez o seu cliente ele goste de ver mais vídeos do que ver mais fotos. E hoje, desde o ano passado, o próprio diretor do Instagram falou: o Instagram não é uma plataforma de fotos, é uma plataforma de vídeos. Então é interessante a gente investir nesse tipo de conteúdo, não ficar só parado no post, mas sim em vídeos também. Beleza, essa questão de criar conteúdo de valor, as pessoas vêm com algumas coisas assim: eu tenho vergonha, não sei quando começar, não tenho tempo. E depois que a gente trabalhou com uma pessoa aqui na agência, eu percebi que não existe esse negócio de não tem vergonha, não tem tempo. Porque teve uma pessoa que teve um caso de sucesso muito legal. Foi o seguinte: ela contratou nosso serviço, e aí, ao longo do tempo, a gente foi lá para fazer a produção, montou os equipamentos, e ela tinha falado: nossa, olha, eu tenho muita dificuldade para estar gravando os conteúdos. Só que a gente não sabia que era tão assim. Porque é normal hoje, qualquer pessoa que vai começar a se posicionar no digital ter um pouquinho de vergonha. Só que quando a gente foi lá, pegou o celular e ligou a câmera, cara, ela começou a tocar. Ela autorizou, a gente está falando sobre isso, se a pessoa autorizou, que hoje, se você vê essa pessoa gravando, a pessoa que quando a gente ligava a câmera realmente dava reação alérgica.
em frente às câmeras, hoje falando como se fosse uma naturalidade. Mas o que essa pessoa fez? Ela está mudando. A gente explicou para ela que ela tinha algumas crenças sobre o digital, que as pessoas, quando vão começar a se posicionar, elas acham que você precisa estar perfeito. A gente acaba se comparando com pessoas que já estão lá na frente. A gente vê lá uma trendzinha bacaninha, vê lá a trend assim, nossa, vamos postou a trend, ganhou muita visualização, vou fazer também. Aí quando você faz, o boost está tontinho. Quando você faz, não tem tanto mesmo engajamento. Por quê? Por que será? Por que isso acontece? Porque você não viu que fulano está fazendo isso há 3 anos. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que ele é. E não adianta você também rezar para o santo do algoritmo te ajudar. Se você não faz um conteúdo de valor para a sua audiência, o pessoal não vai interagir com você. Então você tem que pensar, pô, se eu tenho, por exemplo, um pet shop, quais são as dúvidas que eu recebo dentro desse pet shop? Isso é um conteúdo de valor para a sua audiência, por exemplo. Se você tem um pet shop, faz uma pesquisa lá no seu WhatsApp. Quais são as perguntas que tem lá dentro? O que é que a pessoa mais pergunta para você? Aonde que fica? Quanto que é? Quanto que demora? Pega esse mapeamento das dúvidas que você já tem, porque pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de várias pessoas. Então, é interessante sempre a gente entender com quem que a gente está falando. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E às vezes quando a gente vai postar alguma coisa assim, a gente fica muito pensando no que as pessoas vão tá vendo, o que as pessoas vão estar achando. A gente fica pensando em 2 coisas. A pessoa lá, que é os amigos, conhecidos, e às vezes pessoa que não tem nada a ver com a gente. E aí que está a grande questão. Que essas pessoas não são seus clientes. As pessoas não vão ajudar você a crescer. Então, tipo assim, geralmente, quando você vai criar conteúdo, a maioria dessas pessoas não vão compartilhar um post seu, não vão nem curtir. É normal, isso é normal, porque não faz sentido para elas. O conteúdo não é porque, não é seu amigo, não, é porque elas não são o público-alvo. Então, tudo bem. Só que aí, ao invés de você ficar direcionando o seu conteúdo para as pessoas conhecidas, direcione o seu conteúdo para o seu cliente, que é ele que vai ajudar você a pagar suas contas no final do mês. Não é uma pessoa que é seu amigo, seu amigo. Não vai. No máximo elogiar. Nem isso. Nem comentar nele, você não vai comentar. Mas, beleza. A pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Faz favor. Tempo para assistir série, tempo para ver um jogo de futebol, todo mundo tem. Todo mundo tem um tempinho. Te garanto tirar uma horinha por semana para a gente estar fazendo um planejamento ali, vai te ajudar. Uma horinha não vai te atrapalhar. Você realmente mapear isso lá no seu WhatsApp, quais são as dúvidas que você mais recebe, não vai atrapalhar a sua rotina, tenho certeza. Troca Netflix por uma hora de planejamento, você vai ver o resultado que você vai ter na sua empresa. Quanto mais conectado você vai ficar. Porque às vezes a pessoa está lá, tem um bom atendimento bacana, mas quando chega no digital, demora a responder e perde cliente, deixa o dinheiro em cima da mesa por conta disso. E quando a gente vai começar a criar conteúdo, o que é interessante colocar em ponto? Faça algo que você vai estar conseguindo fazer sempre. As pessoas vão, vou criar 10 posts, tal, mas depois chega uma semana não consegue continuar com frequência. Então o que adianta? Não faz sentido. Então faça algo que você consegue estar fazendo sempre. Outra coisa que eu vejo também, a pessoa fala assim, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Minha mãe falava um negócio muito legal comigo, que é o seguinte, vergonha é só se você não estiver matando, se você não estiver roubando, por que você está com vergonha? Você está correndo atrás do seu sonho, você não tem um sonho de escalar o seu negócio? Quantas empresas que estão no digital hoje? Pensa bem, quantas empresas que estão hoje no digital, que precisam estar no digital, você sabe que é importante. Você acha que é vergonhoso você correr atrás, você se posicionar, você criar um conteúdo, você fazer um vídeo? Você acha mesmo que isso? Pare e pensa se isso realmente faz sentido, você ter vergonha de você realmente criar conteúdo para a sua audiência, você engajar com a pessoa. Não faz sentido. Crie conteúdo de valor para eles. Você vai ver que as pessoas vão começar a falar, tal. Só que quando você não entra na brincadeira, a pessoa mexe com você, virou blogueira, tal.
chega para ela e fala assim, gostou do conteúdo? Qual que você mais gostou? Puxa, pesquisa. Não entra nessa assim de brincadeira. Você está sério, você está criando conteúdo. Você não está ali por brincadeira, você tem que escalar seu negócio. E quanto mais você botar a cara no seu negócio, melhor vai ser. Por quê? As pessoas vão gerar identificação com você, com o seu rosto, humanização. Então, quanto mais você humanizar o seu negócio, melhor vai ser. Porque as pessoas vão se conectar com você. Presta atenção numa coisa, presta bem atenção. As pessoas vão ir até você pelo que você faz. A pessoa vai lá para procurar o seu serviço, ela está indo pelo que você faz, correto? Só que elas vão ficar por quem você é. As pessoas vão ficar no seu conteúdo, no seu Instagram, ou procurar você por quem você é. Pensa bem, eu tenho uma analogia muito legal que é o seguinte: pensa quantos senhores de idade aí que corta cabelo com o mesmo barbeiro. Mesmo sabendo que o barbeiro já está todo enferrujado e faz os caminhos de rato. Pensa sobre isso. Quantos senhores de idade? Por quê? Virar amigo do barbeiro. Não está nem aí. Ele foi até o barbeiro pelo que ele fazia, que é o corte, a barba, só que ele fica por quem a pessoa é. E é a mesma coisa no seu negócio. E ninguém pode copiar a sua essência, quem você é, a sua rotina. Ninguém pode copiar isso. Você tem isso com você. E é isso que você tem que pensar. Se você fala você no dia a dia, pega para o digital e fala você também. Só que aí você olha qual é o posicionamento da sua marca também. Sua marca quer passar mais profissionalismo e tal. Acredito que todo mundo que está nessa live hoje de Minas. E eu falo isso muito porque aqui tem muito esse linguajar mineiro. A gente interage bastante quando a gente fala você no dia a dia. Interage. A gente gera essa conexão. Então, quando a gente faz isso no digital, de forma autêntica e intencional, a gente consegue trazer isso também. Beleza. Agora que a gente sabe essas maneiras, vamos um pouquinho mais para a parte prática. Uma coisa que eu vejo, que é o jeito errado de quem está começando, na verdade, eu não vou falar que é o jeito errado, mas eu vou falar que é a maneira mais difícil. Porque se você está começando a criar conteúdo, essa é a maneira mais difícil. Que é o seguinte, a pessoa vai lá, pega o celular dela, ela não tem o hábito de gravar story, nada. O que ela faz? Ela abre o Instagram, vai gravar, abre lá a câmera, grava tal, bacana, aí ela vem um pensamento inconsciente dela e não posta. Por quê? Antes mesmo de ela postar algo, de ela gravar algo, na verdade, ela já está pensando o que o outro vai estar achando. E se frustra. Acaba não postando, porque ela está parada pensando o que o outro está pensando. E aí, por que é a maneira mais difícil? Se você não tem esse hábito de gravar conteúdo e tal, começa pelo básico. Vamos dar um passinho para trás. Vamos começar primeiro com uma coisa que vai... O que eu vou falar agora é para mudar a sua mentalidade para criar conteúdo. O tema da live é a maneira mais eficaz, a maneira mais fácil e eficaz de criar conteúdo. Só que não existe a maneira mais fácil e eficaz de criar conteúdo, porque você não precisa criar conteúdo. Você não precisa criar conteúdo, é isso mesmo. Rogério, mas você falou criar conteúdo, mas por que não precisa criar conteúdo? Essa coisa que eu vou te falar agora é para virar essa mentalidade sua. Tirar isso da sua cabeça. Você não precisa criar conteúdo, você precisa evidenciar. Por quê? Você precisa documentar. Presta atenção no que eu estou falando com você. Você não precisa criar conteúdo. Você precisa documentar. Você já é conteúdo. Você já tem conteúdo. Você vai apenas evidenciar. Você vai documentar o seu dia a dia. Seu dia a dia já tem esse conteúdo. Você vai apenas documentar sem essa pressão. Mas como que eu vou fazer isso na prática? Olha, ao invés de você, se você não tem costume de se posicionar no digital, ao invés de você começar pegando a câmera do seu Instagram, já abrir para ficar aquele travamento, o que a pessoa vai pensar e acabar não postando, olha, comece então abrindo a câmera do seu celular, ao invés da câmera do seu Instagram. Ao invés de você pensar em mandar lá para os stories, no feed, pensando que as pessoas vão achar, manda só para você um grupo no WhatsApp. O WhatsApp também é rede social, gente. Não é só Facebook, Instagram, não. O WhatsApp é uma rede social, manda aqui no grupo. Depois você manda um conteúdo apenas para um cliente, para um tio, para um amigo,
da mãe, começa ali criando conteúdo para eles, uma zona confortável. Depois você cria com os melhores amigos, depois você vai realmente para os stores ou um público externo. Mas primeiro, comece com um ambiente controlado. Comece com uma coisa que você vai conseguir fazer sempre. E é isso esse que é o pulo do gato. Ao invés de você ficar se comparando, medindo sua régua com a dos outros, que começou há mais de anos atrás, você está começando agora, você vê a pessoa falando de tal, falando de forma legal, tal. Por quê? A primeira vez que você pega no celular, acontece com a maioria das pessoas. O que acontece? Você pega no celular e você acha que só é a câmera. Se você liga a câmera, vai falar, começa a falar, já começa a sabe? Começa aquela gagueira, começa a suar. É normal, porque é a primeira vez. Então, quando você começar a criar o seu conteúdo, pense realmente para quem você está falando. Porque a gente coloca o celular assim, parece que está uma arma apontada para a gente. E é uma coisa muito legal, uma analogia que eu sempre falo, que é o seguinte. Me responda uma pergunta, vocês que estão na live. Vocês têm álbum, sabe aqueles álbuns de fotografia em casa? Quando você vai na praia, tira fotos, vocês têm álbum de fotografia em casa aí? Como vocês têm esses álbuns, que tem várias fotos? Olha só, a maioria das pessoas que tem um álbum de fotografia em casa, eu pergunto para eles, vocês postam essas fotos que estão no álbum? Pensa no álbum de fotografia aqui na sua casa. Você posta todas as fotos que tem naquele álbum? Geralmente, 90% das pessoas não postam. Não postam. Por que as pessoas têm aquelas fotos, mas não postam? Porque elas fazem para ela. Elas documentam para ela. É coisa íntima delas. Você não precisa fazer para os outros. E a mesma coisa no digital. Você realmente começa fazendo para você, para depois você fazer para os outros. Não adianta nada você começar a fazer um conteúdo, mas se não faz sentido nem para você, você não gravou nem para você. Então primeiro você começa fazendo para você. Eu postei um reel semana passada, se não faz sentido, não precisa fazer sentido para os outros, tem que fazer sentido para você. E aí sucessivamente vai indo. Pessoal, como essa é a primeira live, eu não vou tomar muito mais do seu tempo não. Eu queria olhar com vocês uma coisinha, que é o seguinte. Eu vou estar começando a fazer essa live agora, toda terça-feira, nesse perfil. Igual eu falei no início, por conta que tem muitos empreendedores que estão começando, que ainda não têm condição de contratar uma agência, não por ser caro, mas por ser algo que eles estão no início da carreira. Então a gente vai começar a fazer esse conteúdo, eu vou começar a fazer esse conteúdo aqui. E eu queria saber qual que é a maior dificuldade hoje que vocês têm no digital, para eu trazer isso como tema para as próximas lives, entender um pouquinho quais são as dores que vocês têm, se é vergonha, se é medo de julgamento, que tem muitas coisas que a gente trabalhou nesses 3 anos na agência, que a gente vê que é comum nas pessoas, e são coisas que a gente vai explicando e se torna mais fácil depois. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês têm com mais dificuldade na hora de se posicionar no digital. Depois eu vou salvar as perguntas, a live não vai ficar salva aqui. E antes de finalizar, sobre um dia de planejamento de stories, eu vou estar entregando para quem ficou até o final aqui, dificuldade em tudo. Eu vou estar entregando esse planejamento dos stories para você receber ele. É só você ir na minha última foto que eu postei hoje, sobre aquela assim, cansei, e comentar assim, raio, que eu vou te mandar no direct. A maior dificuldade é a criatividade. Beleza? Top, bacana, Evelyn. Para você receber um planejamento de um dia de stories, vai na minha última foto, comenta a palavra raio, que eu vou estar te mandando lá o planejamento de um dia dos stories, beleza? Pessoal, eu fico muito feliz em poder começar a contribuir um pouco do meu conteúdo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode mandar lá para mim no direct, que eu vou estar à disposição para estar ajudando vocês. Muito obrigado e vejo vocês na próxima terça-feira, às 20 horas.